Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Emanuel. Esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar aqui para esse canal, tentando falar mais aqui sobre trabalho, sobre faculdade, sobre a vida no geral. A maioria de vocês que vão ver não me conhecem. Eu sou universitário, eu estudo na UTFPR, que embora não seja uma universidade tão conhecida, é uma boa universidade. O meu curso, que é Ciência da Computação, ela figura sempre ali no top 10 ou top 20 de universidades do Brasil. Tem ótimos professores. E hoje eu estagio no iFood. Essa jornada começou esse ano. Antes disso eu trabalhava numa empresa aqui na cidade onde eu moro mesmo. Eu já era CLT, inclusive, mas eu queria desafios maiores, mais alinhados com o que eu gostava para mim. E eu vi que recentemente o processo do iFuture, que é o nome do programa de estágio da empresa, começou. E na universidade muitas pessoas me procuraram pedindo dicas sobre o processo, como que o processo ocorre. Eu vi que teve uma enxurrada de convites no LinkedIn também, que eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira falar comigo. Eu decidi gravar um vídeo que pode ajudar algumas pessoas, que eu notei que tem muitos fóruns no Reddit falando sobre isso, perguntando sobre o processo e tal, mas poucas pessoas falaram muito sobre. Obviamente, eu não vou entrar em detalhes muito a fundo, porque muda de uma edição para outra, mas eu acredito que muito que eu vou falar aqui é importante não só para iFuture, mas pode ser relevante para outros processos de estágios em empresas grandes, Essa época do ano geralmente tem muito processo de estágio acontecendo, e também é importante ser replicável aí, tem processo de repente para júnior, para pleno, são dicas que podem ser valiosas aí para a carreira mesmo. Então a primeira assim é você dar uma boa impressão. Então tem um perfil no LinkedIn relativamente bem montado, o seu currículo também tem um currículo ali bem apresentável, independente de você não ter tido experiência nenhuma, ter tido só experiência na universidade, ter tido várias. Saiba estruturar, saiba contar a história que você quer vender. Seu estágio é pelo caso, sou estagiário para dados. A história que eu contei no meu currículo era para dados. Não interessava muito as experiências que eu tinha tido lá atrás com teste de software. Interessava as experiências relacionadas a dados. Mesma coisa no meu perfil do LinkedIn. Meu perfil do LinkedIn é todo voltado para um perfil de um profissional de dados, que venda o que eu quero ser ou o que eu sou. Então, monte ali um bom sobre, descreva bem as suas experiências, caso você tenha. Pelo amor de Deus, no seu título, não deixe acadêmico de universidade tal, não deixe isso, deixe ali o que você está estudando para fazer. Então, se você está estudando ali na área de dados, seja ciência, engenharia, deixe ali especificado engenharia de dados, Python, SQL, blá blá blá. Mesma coisa com software, até fora da área tech. Evite ao máximo deixar acadêmico na universidade tal, universidade X, Y, Z. Isso ajuda. E um pequeno disclaimer: muitas pessoas acham às vezes que para conseguir um estágio numa empresa do porte do iFood tem que ser de uma USP, de uma Unicamp, de uma UFRJ, de uma UFMG, mas não. Eu sou a prova viva disso. Eu estou numa universidade assim que eu acho que muitas pessoas de fora do Paraná nem conhecem, mesmo sendo uma ótima universidade. E eu vi vários estagiários que vinham de universidades assim que são bem desconhecidas mesmo sendo federais e tal, são universidades que são mais conhecidas na região. Já vi universitários que às vezes nem vinham de uma universidade pública, vinham às vezes de uma universidade privada mesmo, às vezes até mesmo EAD. Então, assim, não se rebaixe se você não estiver na universidade de renome, numa Ivy League brasileira. Então, sabendo apresentar, contar ali a história que você quer vender, que você quer ser como um profissional no futuro, o estágio geralmente é o pontapé. Você vai fazer sua inscrição e tal. E muito provavelmente, quase todo processo seletivo desse
primeira etapa vai ser o fit cultural. Não minta no fit cultural. Leia o material da empresa ali, né? Os valores da empresa, conheça um pouco o jeito de trabalhar. Lendo, você vai ter uma noção se você se encaixaria ou não no iFood. E só por ali talvez você já tenha uma noção se vai passar no fit. Muitas pessoas já são descartadas no fit, porque simplesmente não bate com o perfil de trabalho da empresa. Então você às vezes não ser chamado para as próximas etapas não significa que você foi um mau candidato. Às vezes só significa que de cara já identificaram que o seu perfil de trabalho não encaixaria com o jeito iFood de trabalhar e eles já te passam para frente. Mas beleza, fez o fit, passou. Aí o bicho começa a pegar. Eu sugiro assim que de começo você tente fazer uma autoanálise fofa. É um conceito que a gente aprende em administração. Significa basicamente você analisar seus pontos fortes, seus pontos fracos, oportunidades que você tem com o seu perfil, pontos de aprendizado. Então saiba analisar, principalmente para você identificar de forma genuína quais são os seus pontos fortes, o que você é bom e o que você não é, o que você tem que melhorar e como você pode trabalhar para melhorar esses pontos fracos. Isso pode te ajudar bastante nos processos seguintes, porque muito provavelmente o próximo processo vai ser entrevista. Vai ser uma entrevista geralmente com uma pessoa só, nesse caso só um entrevistador, muito possivelmente não é da área técnica, é um profissional de RH mesmo. Então eu sugiro fortemente que se você for de uma área mais técnica, no meu caso eu sou área de tecnologia, embora eu não trabalhe na área técnica iFood, o meu processo foi o processo para um candidato de dados. E eu acho que isso acontece também com várias outras áreas que não são tecnologia, provavelmente direito, tenha conceitos mais complexos e tudo. Nessa etapa, tente ser o mais didático possível. Lembre sempre que em entrevistas, muitas vezes, você não vai fazer com uma pessoa que é da tua área. Às vezes é com um profissional do RH que não tem a sua formação, ou às vezes contam com outros profissionais de outras áreas que de repente têm interesse em você e não são necessariamente técnicos. São gestores, são diretores, são coordenadores, que muitas vezes não têm a mesma área de atuação que você. Então, passou no fit, já começa ali a treinar como que você pode se vender como profissional na entrevista e já começa a treinar como que você pode falar de conceitos que às vezes são muito específicos de uma forma didática que qualquer um entenda. E aqui eu sugiro fortemente. Pega o Gemini, o ChatGPT, qualquer inteligência artificial, peça para ele gerar perguntas que são comuns em entrevistas de emprego para estágio da área que você quer. Não só perguntas técnicas e não técnicas, e você treina ali formas de responder, mesmo com texto, mas você cronometra falando quanto tempo daria, digita a resposta sua ali, caso você não tenha um plano Pro, e tenta responder de forma simples, didática, com leveza, sincera, em até 2 minutos, que eu acho que é um bom tempo para esse tipo de resposta. Beleza, fez a entrevista, passou na entrevista. Bateu o teu fit, o entrevistador gostou de você. Muito provavelmente a próxima etapa vai ser um teste técnico. Aqui já sendo específico para quem está fazendo o processo para tecnologia. Nesse caso, assim, essa etapa pode ser a etapa mais desgastante, porque eles dão um teste que pode ser bem trabalhoso de ser feito. Eu não digo que é um teste difícil nem impossível. É um teste assim, tranquilo, a plataforma é bem de boa de mexer. Mas é um teste que pode ser trabalhoso, pode ser desgastante. Então vai ser muito importante você separar o tempo ali que ele der para você realizar. No meu caso, se eu não me engano, foi de 90 minutos. Então separa esse tempo para você fazer o teste. Separa um lugar calmo, confortável, pega uma aguinha, deixa do teu lado, faz com calma. Quase sempre você vai ter uma quantidade
de respostas, de submissões que você vai poder fazer. Então, se você viu que travou e enviou uma submissão, não está certo, avança. Se o sistema permitir, obviamente, avance e volte para trás depois. Porque às vezes você trava numa, mas vai bem na outra. Quando eu fiz, tinham 5 perguntas técnicas. Eu consegui responder assim, uns 100% em 4 delas, e uma delas eu travei um pouco mais e acabei passando com 80% ali de precisão. E eu acho que assim, no teste técnico para dados, com certeza é padrão que vai ter Python e SQL, é padrão isso, mas eu diria que é importante tentar, principalmente se você for um candidato de software, tentar conversar com outros estagiários, seja estagiários que você conheça, seja pessoas que você sabe que fez o processo, sejam profissionais que às vezes você não conhece, mas você vai no LinkedIn, pesquisa estagiário de software no iFood, conecta com os caras lá, adiciona, troca uma ideia. Porque o software é muito mais aberto do que dados. Então pode ser que o processo tenha sido em Java ou não, pode ter sido em JavaScript, pode ter sido em PHP, em Kotlin, pode ter sido em Go, pode ter sido em diversas linguagens, ou às vezes até uma abordagem que trazia várias linguagens diferentes ou conceitos diferentes. Eu não sei como que foi o processo em software, sendo honesto, mas eu diria que tanto para software como para dados é importante trocar ideia com pessoas que passaram por isso, que isso pode clarear a sua mente no que você pode dar uma estudada, porque muito provavelmente se você se candidatou é porque você sente confiança já no que, minimamente no que você faz, sente que você consegue ali se ajeitar. Às vezes o que falta é ter uma noçãozinha um pouco melhor do que você realmente precisa. Beleza, fez o teste técnico, passou. Quase sempre a última etapa é um painel, uma dinâmica, alguma coisa que vai envolver às vezes outros candidatos. De novo, as mesmas regrinhas da entrevista cabem aqui. Você tentar responder num tempo, tentar falar de forma didática, de forma realista. Mas aqui acho que pesa muito principalmente o tempo. Se te derem um tempo para responder, respeite aquele tempo de toda forma. E é muito provável que você tenha um tempo porque tem mais candidatos juntos. E assim, essa é a etapa que talvez mais te pressione. Porque no meu caso, nessa etapa eu lidei com mais 4 candidatos junto comigo. 4 profissionais incríveis. 2 deles estão no iFood, junto comigo. Outros 2 no passado. E eu diria que aqui é importante realmente aquela análise fofa que você fez lá atrás. Talvez aqui você saber fazer um pitch, né? Saber se vender vai pesar muito. Porque assim, essa etapa eu saí pensando, cara, não vai dar. Não vai dar. Os caras são muito crânio. Eu não vou conseguir passar. Os caras são muito mais preparados que eu, fizeram muito mais coisa do que eu. E no fim eu tô aqui. No fim eu tô aqui, eu diria muito que é por conta do meu comportamento nas entrevistas, principalmente. Nessa etapa teve candidato que não respeitou o tempo, quis emendar muito. Teve candidato que você reparava pelas respostas que estava sendo às vezes técnico, complexo demais, porque queria impressionar. Tinha candidato com uma pergunta simples, como por exemplo, qual é a personalidade que você mais admira? Respondiam com nomes assim que só cara hipster, tecnologia assim, bem fechado na bolha ia saber, sabe? Sendo que não é necessário, às vezes você ser realista, sincero, demonstrar que você é humano, porque a sensação que eu tive foi essa com alguns caras, parecia que não era humano, parecia um robô. E às vezes você demonstrar que é humano é o que eles querem. Querendo ou não, eles querem pegar um profissional, um cara que está entrando no mercado e ensinar ele. Se o cara demonstra às vezes que sabe muito, pensa comigo, você está fazendo um processo para estágio, para aprender. Se você demonstra às vezes que sabe demais, às vezes
cara que está querendo te contratar pode pensar, o que eu vou ensinar para ele? Ele já sabe tudo. Ou como eu vou ensinar para ele se ele já demonstrou um perfil às vezes que não é tão ensinável assim, sabe? Então, tente principalmente em entrevistas, em processos em etapas que você tenha que lidar com pessoas, tente demonstrar que você é uma pessoa, de verdade. Saiba reforçar seus pontos fortes, saiba falar sobre seus pontos fracos, conhecer seus pontos fracos, falar o que você está tentando fazer para resolver esses pontos fracos, para melhorá-los. Mas acima de tudo, saiba reconhecer o seu valor de verdade. Nem mais do que você realmente é, nem menos do que você realmente é. Isso foi algo que eu aprendi antes do iFuture, que me ajudou muito em outros processos, em outras entrevistas, embora eu tenha declinado aí algumas empresas que eu até tinha sido aprovado. Eu acho que o que mais me ajudou foi isso. Eu estou num momento aí de uns 2 anos para cá, que eu sei exatamente até que ponto eu sou bom e até que ponto eu não sou. Eu sei exatamente onde que eu me encaixo. Então, assim, eu tenho episódios de síndrome de impostor e tudo, mas a maior parte do tempo eu sei qual que é o meu valor real. Sei me valorizar demais ou me desvalorizar. E isso é importante. Do mesmo jeito que não adianta você às vezes demonstrar uma superioridade inigualável, também não é legal você às vezes se deteriorar na entrevista, se rebaixar demais, né? Não dá também. Tem que demonstrar confiança, mas também senso de realidade, sabe? E obviamente dicas gerais nessas etapas, do tipo perguntar um negócio que você às vezes não sabe, ou sobre uma ferramenta que você nunca trabalhou, mas você tem alguma coisa ali que se relaciona, que é parecido. Saiba costurar a resposta, do tipo, eu nunca trabalhei com ferramenta X, porém eu trabalhei tanto tempo com ferramenta Y que trabalha de forma bem semelhante, então eu teria facilidade de aprender a trabalhar com a ferramenta X. Coisas do tipo podem ajudar bastante. Então, acho que o principal ponto de atenção que eu falaria para todos vocês é: não se preocupe se vocês sabem uma ferramenta, uma linguagem de programação, ou se vocês sabem 1000. Não se preocupe se você já trabalhou desde o começo da sua faculdade ou se você nunca fez nada, só foi para a sala de aula. Ponto de maior atenção, que geralmente o cara que está começando, que é mais júnior ali, não se atenta muito. E depois que você ganha um pouco mais de maturidade profissional, né? Embora eu ainda seja júnior, eu trabalho já faz alguns anos. Uma coisa que você percebe que é muito mais importante que você saber todas as tecnologias, todos os frameworks, é você saber se comportar como humano, saber se vender. Acho que o mais importante para levar tanto para o iFuture como para qualquer outro processo seletivo é isso. Saiba se vender, saiba se valorizar e principalmente saiba reconhecer e trabalhar bem os seus pontos fracos, que isso vai fazer muita diferença na sua jornada como profissional. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Como eu falei, meu LinkedIn vai estar aqui embaixo na descrição. Vocês podem me adicionar, podem conversar comigo sobre isso, sobre carreira, sobre outras coisas. Até mais.